Antes de qualquer coisa, eu quero desejar a cada um de vocês um dia muito mais que abençoado e repleto do amor de Deus. E falar para vocês que agora à tarde e à noite na política está fervendo, pegando fogo. Ao começar por denúncias gravíssimas que acabaram de explodir. Sabe aquela denúncia que o PT, a esquerda e o STF tentou esconder há tempos? Bem, foi essa, gente. Segundo informações, isso é tão grave, mas é tão grave que pode até mesmo atrapalhar as eleições que aconteceu no Brasil em 2022 em relação ao PT. Vale lembrar que Lula é do Partido dos Trabalhadores. E aí fica a pergunta: será que Lula vai sair da cadeira até mesmo antes do seu mandato? Bom, é isso que o povo quer, né? E depois dessas denúncias, gente, assustadoras, criminosas e gravíssimas, com certeza a situação dele vai ficar ainda pior. Mas não é só a de Lula, não. Acabou de sair novas ofensivas contra o ministro Alexandre de Moraes, diretamente da mesa de Trump, viu? E segundo informações, Trump dessa vez foi tão estrategista que ele mexeu aonde Moraes mais temia. E Moraes está em pânico por causa disso, dobrando a aposta. Moraes acabou de tomar mais uma decisão que vai deixar vocês chocados. Aí fica a pergunta: será medo? Bom, também teve recuo e muito mais. Mas vou ficar dando muito spoiler, gente, para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês de um aliado de Bolsonaro. O que ele tem feito, gente, é algo inusitado na Câmara dos Deputados, no Senado, realmente demonstrando que está do lado do povo e revoltado. Olhem o que ele disse. Mas antes, olhem o que Lula teve coragem de falar mais uma vez para Donald Trump. Não liguei porque ele não quer telefonema. Veja, eu não vou entrar numa análise do que, por que o Trump falou aquilo. Ele tinha falado um dia anterior, numa entrevista à imprensa brasileira, perguntaram: você vai conversar com o Lula? Agora não. Ou seja, nós estamos com os melhores negociadores tentando negar com os negociadores deles. Então, veja, eu não tenho por que ligar para o presidente Trump, porque nas cartas que ele mandou e nas decisões, ele não fala em nenhum momento em negociação. O que ele faz é novas ameaças. Dos que pagam, os 8 principais pagam 0. Na outra carta, que ele anuncia, sabe, uns 50%, sabe, ele diz textualmente: é porque o governo, quem está governando o Brasil, está cometendo erros. Não tá? Olha, ele que cuida dos Estados Unidos, do Brasil cuidamos nós. Só tem um dono nesse país. E só um dono manda no presidente da República, é o povo. É o povo que elegeu, o povo que pode tirar. Então, essas atitudes antipolíticas, anticivilizatórias, é que coloca problema numa relação que não existia. E a taxação não ajuda. A taxação vai encarecer os produtos para os Estados Unidos e vai encarecer os produtos para o Brasil. Peraí, só o povo pode tirar? Mas o que foi aqueles milhares de pessoas na rua pedindo fora Lula? E agora, gente, prestem atenção no que está acontecendo dentro do Senado. Magno Malta se acorrenta na mesa da presidência. De fato, 2 ali, né? E em alguns momentos, o Fux. Mas esse problema, quem tem que resolver é quem inventou o BRICS, quem disse que ia criar uma nova moeda para enfrentar o dólar, quem está a serviço da Rússia, da China, quem está a serviço do Irã, quem se meteu com o eixo do mal. E aqui no Brasil, um consórcio malvado que envolve desde o crime organizado, as organizações criminosas, PCC, Comando Vermelho, sabe, que envolve esse consórcio com o judiciário, com o conluio de meia dúzia mesmo, porque não é o Brasil, não é o povo brasileiro, não sou eu e você, que foram tirados da cadeia, porque foram muitos que foram tirados da cadeia, que estavam presos, aí o senhor Vacari, o Lula, Zé Disseu, todos foram tirados para serem colocados no poder pelo Supremo Tribunal Federal. Nós vamos continuar aqui em nome do nosso povo, em nome das pessoas inocentes que estão pagando. Empresários inocentes que financiaram um ônibus para que as pessoas viessem de ônibus para Brasília. Pessoas sofrendo a sua catar, a tristeza da perda do Jair Bolsonaro, que na verdade
Se ele fosse um presidiário, ele teria assumido, porque eles iam tirar ele da cadeia para ele assumir, porque o jogo é desse jeito. Para mim, Jair Bolsonaro nunca perdeu eleição em urna nenhuma. Está aí declarada já o USAID, as investigações dos Estados Unidos. Não é? E 3 desses funcionários da USAID dos Estados Unidos já se apresentaram voluntariamente e está fazendo delação dos Estados Unidos e já revelaram os crimes que eles, dos Estados Unidos, ajudaram aqui o presidente do Tribunal Superior Eleitoral cometer, o todo-poderoso Alexandre de Moraes. Nós estamos aqui por Débora, nós estamos aqui por Crezão, nós estamos aqui pela viúva do Crezão, pelos órfãos, as órfãos, os órfãos da Débora. Nós estamos aqui pela memória de Crezão. Nós estamos aqui pela memória de mais 10 ou 11 que já morreram com a tornozeleira, faleceram com a tornozeleira na perna, dentro de... E já já não percam revelações sobre esses crimes que citou Magno Malta. Ciro Nogueira visita Bolsonaro em prisão domiciliar e revolta o senador. Olhem o que ele disse. Que não vai assinar enquanto não tiver maioria. Agora, se é fácil, aí é fácil, né? Porque Sim. é igual o cara que você faz uma greve para poder ter um aumento, um ganho de salário, você passa 30 dias acampado, faz greve, e aí ganha, tem êxito na sua luta, e depois, quem ficou em casa não participou, aí recebe os louros também. Assinar, depois que já tem maioria, é fácil. É fácil. Sim. Qualquer um gostaria. Nós queremos que o senador Ciro venha lutar conosco para ter maioria. Sim. Que ele assine e tem maioria. Tá fazendo ele é líder de um partido importante. Ele é um privilegiado. Ontem, Alexandre de Moraes liberou ele. Ele foi o primeiro para visitar Jair Bolsonaro. Ora, se ele visitou Jair Bolsonaro, foi o primeiro, quer dizer, me causa estranheza ele não assinar o impeachment. Agora, se ama tanto Bolsonaro. Bolsonaro está sendo torturado por um cara que nós estamos pedindo impeachment. Bolsonaro está sendo torturado junto com a família. Está sendo humilhado. Está sendo achincalhado. Debochado por um ditador, Alexandre de Moraes, que deu para Ciro Nogueira o privilégio de ser o primeiro a visitar Bolsonaro. E ele não assina o impeachment do cara que está massacrando o amigo dele, que ele diz que ama tanto. Assim, com todo respeito, eu falo isso, mas é uma verdade. Se ele vai para a televisão e diz não assino porque não tem maioria. No dia que tiver maioria eu assino, ou só terá maioria se ele assinar e continuar na luta conosco para que outros venham. Agora, o Brasil está vendo tudo isso, o Brasil está assistindo tudo isso, né? E esses senadores que vão para a reeleição, né? E que outros que se reelegeram com Jair Bolsonaro, e uns que fazem devoção de amor a Bolsonaro, lealdade de amizade a Bolsonaro, mas não tem coragem de tomar uma posição contra o cara, contra o tirano que está sangrando Jair Bolsonaro. Para mim, assim, soa muito mal, para mim, causa muita estranheza. Nós estamos aqui, Alan, e daqui nós só sairemos, vamos ficar aqui, final de semana vamos estar aqui, na próxima semana nós vamos estar aqui, até a hora de chegar a uma verdade. Eu não vou participar e não vou botar a minha digital em... Não, nós fizemos um acordo. Vamos fazer agora a anistia, depois a gente pensa em fazer o impeachment de Alexandre. Não. Nós estamos aqui por 3 pautas. É isso, Magno Malta não vai arredar o pé. E agora parem tudo que vocês estão fazendo e vocês vão se chocar com essas revelações. Mas antes, olhem as novas ofensivas de Trump contra Moraes. Trump avança para sancionar esposa de Moraes após prisão de Bolsonaro. Depois que o ministro do STF determinou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, o governo de Donald Trump passou a discutir novo pacote de sanções. Após o ministro Alexandre de Moraes determinar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avança para aplicar sanções à esposa do magistrado, a advogada Viviane Barsi de Moraes. Tenham calma. Tem coisa para ser feita. Não é que vai ficar sem resposta a prisão de Jair Bolsonaro. Vai ter resposta. Mas tem tempo para a gente sancionar os outros ministros. Lembra? Queimar a floresta é o último cenário. E lembre-se também que, no final das contas, Donald Trump faz o que Donald Trump quer. Vou só olhar, tá? Vou deixar rodando porque eu já gravei isso. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro dão opiniões quando são consultados. Dão reportes sobre o que está acontecendo no Brasil. Dão opiniões sobre o que é mais efetivo. Mas Donald Trump faz o que Donald Trump quer.
E o que ele quer? Ora, não sei, mas pensem que, por exemplo, essa notícia do Paulo Capelli, talvez, do Metrópolis, dê uma linha do que Donald Trump quer. Vejam o título. Trump avança para sancionar esposa de Moraes após prisão de Bolsonaro. E o texto diz assim: após o ministro Alexandre de Moraes determinar a prisão de Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avança para aplicar sanções à esposa do magistrado, a advogada Viviane Barça de Moraes. Nessa terça-feira, a Casa Branca passou a discutir um conjunto de medidas em respostas à prisão do Bolsonaro, entre elas a ampliação do tarifaço ao Brasil, verdade, a aplicação da Lei Magnitsky a mais integrantes do Supremo e a suspensão do visto de juízes auxiliares da Corte, de autoridades da Polícia Federal e da PGR e de políticos com atuação no STF. Até o momento, as restrições a Viviane Barça de Moraes são medidas mais concretas em análise. Washington entende que sancionar advogado seria uma extensão das medidas que já afetam Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky. Na visão da Casa Branca, a sanção impactará de forma significativa as atividades do escritório Barça de Moraes, ao impedir que seja contratado por norte-americanos, não só norte-americanos, mas pessoas e empresas que têm um negócio nos Estados Unidos, mas não só isso. O Paulo Capelli aqui não entende. O que impediria é que o escritório continuasse funcionando, porque todas as contas bancárias do escritório seriam fechadas. Não tem escritório sem conta bancária. Um escritório que se torna absolutamente tóxico. Na prática, o que o Trump faria era quebrar o Alexandre. A ampliação do tarifato ao Brasil é outra possibilidade, mas não conta com o apoio do Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo, que participam das conversas. Não, nem participando das conversas, as conversas são feitas lá. Nós estamos aqui. A gente só vai ao Washington semana que vem, as decisões são decisões deles, a gente opina no que é perguntado. Mas ambos atuam, isso de fato, para que novas tarifas não sejam implementadas, bem como evitar que mais magistrados do STF sejam punidos com a Lei Magnitsky agora, por conta da prisão decretada por Moraes. Na estratégia de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, a Lei Magnitsky só deve atingir os outros ministros do Supremo caso, ou melhor, quando, Jair Bolsonaro for condenado na ação penal que responde por golpe de Estado. Essa seria uma forma de guardar uma carta na manga para usar em conversas com integrantes da Suprema Corte. Segundo fontes da própria Casa Branca, contudo, Trump pode implementar medidas que não são esperadas. Absolutamente verdadeiro. Trump faz o que Trump quer. E nós estamos aqui em jogo de estratégias. E coisas até ontem eram impossíveis, hoje já começam a tomar outros contornos. Então tenham fé em Deus e confiança de que Eduardo Bolsonaro e eu estamos lutando até os limites, até o nosso limite, limite das nossas forças para salvar o país. E eu estou vendo que vocês estão fazendo a parte de vocês. Nós vamos continuar fazendo a nossa até o limite das nossas possibilidades e das nossas vidas. E agora sim, parem tudo que vocês estão fazendo e veja que denúncia gravíssima. Porque é a demonstração clara da interferência do Partido Democrata na democracia brasileira, na tentativa de interferir no processo eleitoral do Brasil. Essa é a realidade. E pelas provas dadas pelo Mike Pence, não foi uma tentativa. A tentativa deles foi muito bem sucedida. Esse complexo industrial da censura que nós estamos vivendo no Brasil ao longo desses últimos anos é obra direta do Partido Democrata dos Estados Unidos para interferir na democracia brasileira. E agora, o governo Lula tentando arrogar para si a defesa da soberania nacional brasileira, quando, por tudo que nos mostra o Mike Pence, a eleição do Lula só foi possível por conta desse complexo industrial da censura criado no Brasil para calar os eleitores de Jair Bolsonaro, censurar as redes sociais, se utilizando inclusive de agências de checagem que têm parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, essas agências de checagem que dizem qual conteúdo pode, qual conteúdo não pode circular nas redes sociais, essas agências em parceria com o TSE, censurando aquilo que o governo norte-americano dizia que pode ou não pode circular na rede social. Então, se houve uma interferência dos Estados Unidos no Brasil, essa interferência foi feita pelo Partido Democrata para privilegiar o Lula e para prejudicar a direita e os apoiadores de Jair Bolsonaro. A nossa lei eleitoral, ela proíbe partidos políticos receberem dinheiro de partidos ou de instituições ou organismos internacionais. Mas esse complexo industrial da censura, da forma com que ele foi montado, favoreceu diretamente a campanha do Lula, obviamente. Então, de forma indireta, o Partido dos Trabalhadores foi beneficiado por esse
esses milhões de dólares que foram mandados do Departamento de Estado dos Estados Unidos, através do governo Joe Biden, para interferir na democracia brasileira. Eu acho até que essa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nós temos que tomar medidas jurídicas, porque, como eu disse, a lei eleitoral proíbe que partidos políticos recebam dinheiro de organismos internacionais, direta ou indiretamente. O PT foi beneficiado com esse complexo que o Mike Pence nos mostrou hoje, durante a manhã, e, portanto, é muito lógico nós concluirmos que o PT recebeu, indiretamente, esses milhões de dólares que a USAID investiu no Brasil ao longo desses últimos anos para interferir no processo democrático brasileiro. Não esqueçam nem por um segundo, quem avalizou tudo isso, quem imputou crimes, e agora que aqui fica muito claro que recebeu muito bem para destruir a vida desse país, foi a TV Globo. Então desliguem esta porcaria. Mike, de acordo com o que você apresentou aqui nessa comissão, fica muito claro que houve um movimento de financiamento de um sistema, de um modelo que pretende se perpetuar no poder e nas suas ações calar as vozes dissidentes. Todos nós aqui sabemos, presidente Felipe Barros, deputado Marco Feliciano, a importância para o povo brasileiro da ascensão de Jair Bolsonaro para esse país. Ele representa a voz do povo, por isso foi eleito. Porque esse sistema foi pego de surpresa. Fica muito claro, então, que a partir da sua exposição, que o governo Biden promoveu uma interferência direta na democracia brasileira, não só através da USAID, mas também com treinamentos específicos para ações de destruição de movimentos populares. Vejo também muito claramente o posicionamento da mídia. Agora talvez algumas pessoas acreditem e passem a entender por que criticamos a Globo. Nesse documento fica muito claro a participação da Globo na tal desinformação, esquecendo movimentos, apagando, suprimindo informações de movimentos legítimos, de brasileiros legítimos e colocando nas páginas dos seus noticiários, na boca de seus blogueiros, de seus jornalistas, algo que está muito distante da verdade. Mike Pence, muito obrigado pela sua coragem, pelo seu trabalho aprofundado. Essa comissão agradece. Continuaremos aqui, a partir destes documentos, a buscar as alternativas legais para que isso possa só não ser exposto, mas também com que essas participações sejam esclarecidas e punidas dentro de um verdadeiro processo legal e não o que se vive no Brasil hoje. E um recadinho para a população do Brasil. Vejam em que posição está a TV Globo para a situação que vive o Brasil hoje. Analisem de fato cada depoimento, cada notinha de jornal, cada pessoa cancelada, cada pessoa que está presa. Pessoas humildes, senhoras de idade, com penas absurdas, menores do que penas para estupradores, traficantes. Não esqueçam nem por um segundo, quem avalizou tudo isso, quem imputou crimes, e agora que aqui fica muito claro que recebeu muito bem para destruir a vida desse país, foi a TV Globo. Então desliguem esta porcaria. Obrigado, deputado Mário Frias. Estarmos fazendo perguntas sobre o sistema eleitoral brasileiro, há uma grande possibilidade de sairmos daqui hoje com os nossos nomes inseridos em novos inquéritos. Então, Pence, é muito fortuito que o senhor esteja participando dessa audiência hoje remotamente. Acredito que se o senhor estivesse aqui dentro hoje, sentado à mesa, falando e mostrando essas documentações, essas provas, essas evidências, haveria uma grande possibilidade de o senhor sair daqui hoje algemado. E eu quero só contextualizar para o Mike Pence a situação que o Brasil está hoje. Afinal de contas, Pence, se você olhar agora, se você pegar o seu celular e olhar o X, assuntos mais comentados, você verá que o seu nome está em primeiro lugar. O que está acontecendo aqui nessa audiência pública se tornou hoje o assunto mais falado, mais comentado nas redes sociais, obviamente usando a métrica do X, que é aquela que tem a amostra em tempo real. O nome Mike Pence está em primeiro lugar no X. Curiosamente, nada do que está sendo falado aqui hoje saiu nos principais veículos de imprensa brasileira. Não saiu nada daqui hoje na Rede Globo, nem no Metrópolis, nem na Folha. Saiu no Metrópolis? Metrópolis e CNN. E Rede Globo absolutamente ignorando. E se eu não me engano, a Rede Globo foi até mencionada nas provas, nas evidências e documentais do Mike Pence, como sendo uma grande amiga
dessa censura internacional. É muito curioso. E eu apostaria até o meu mandato que hoje, no Jornal Nacional, eles vão completamente ignorar o que está acontecendo aqui. Bens, ontem nós tivemos mais um grande escândalo aqui no nosso país. Talvez, por estar prestando atenção, obviamente, na política interna dos Estados Unidos, não tenha chegado à sua atenção. Ontem nós tivemos aqui algo chamado vaza-toga. Nesse vaza-toga, foram publicados provas, tá? Relatos, conversas de WhatsApp, de um esquema criminoso criado por Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE, para censurar brasileiros, se baseando única e exclusivamente em postagens de redes sociais e mandar prender pessoas porque elas haviam postado, por exemplo, com algum conteúdo demonstrando aversão ao governo brasileiro ou críticas à nossa Suprema Corte e o Tribunal Superior Eleitoral. Agora, olha a coincidência do que está acontecendo. Ontem é publicado um relatório com provas de que há, sim, uma justiça paralela, estilo bolivariana ou cubana, para prender pessoas de acordo com o que eles postam nas redes sociais, através do TSE. Hoje, nós estamos recebendo um ex-membro do Estado americano, do Departamento de Estado, né, com provas de que o TSE recebia influência e interferência internacional, tanto com diretrizes, tanto financeira, para também censurar a população brasileira e interferir nas nossas eleições. Várias imagens, vários prints da apresentação do Mike Pence, tá? Inclusive, se puder colocar aí a mensagem do Felipe Barros, só para a gente dar uma esquentada lá. Claro, não, esse esse assunto você pode encaixá-lo a qualquer momento, tá? Fique à vontade, Max. Pode colocar aí a mensagem do Felipe Barros, produção, porque a gente... É muito grave o que está sendo dito lá. É muito, muito grave. Tá ali, ó. O Mike Pence acaba de denunciar na Credem que o Partido Democrata utilizou-se de uma instituição de fachada para que a CIA interferisse nas eleições brasileiras e fizesse de conta que estava protegendo a nossa democracia. Um claro atentado à nossa soberania. Precisamos investigar isso. Então, tá aí o Mike Pence no Congresso, tá? Na Câmara dos Deputados, ali na Comissão de Relações Exteriores, está revelando que houve interferência nas eleições no Brasil com conluio de ministros do STF e políticos de esquerda, tá? Inclusive com financiamento. Luiz Roberto Barroso diretamente envolvido. Né? E a soberania? Então, mais um motivo para ele dar linha na pipa, né? Claro. A soberania, para eles, é tudo relativo, né, Márcio? Aqui é tudo relativo. A democracia é relativa, a soberania é relativa. Agora, será que os Estados Unidos vai receber bem uma pessoa que colaborou, né, com uma violação à soberania do seu próprio país? Né? É complicado, né, Alan? Complicado. Então, nós temos aqui o trecho do vídeo que eu acho que vale a pena colocar, né? Mandei aqui agora já para a produção. O vídeo tem 1 minuto, pouco mais de 1 minuto, e eu acho que vale a pena vocês acompanharem a tradução simultânea feita pela própria Câmara dos Deputados, e é de extrema importância que vocês acompanhem o que ele tem a dizer. Vejam isso aqui. Além disso, algo que me preocupa muito como americano, cidadão americano, os Estados Unidos também ofereceram ajuda no processo eleitoral para obter componentes, especialmente semicondutores, utilizados nas urnas eletrônicas. O embaixador Anthony Harrington utilizou-se de conexões com a Texas Instruments para oferecer semicondutores ou atender às necessidades de semicondutores. E o Departamento de Estado também priorizou a necessidade brasileira de semicondutores oferecidos pela Novaton, uma empresa taiwanesa.
E o Departamento de Estado americano, para manipular o processo eleitoral em um país estrangeiro, desviou carregamentos para os Estados Unidos para construir urnas eletrônicas contra o presidente democraticamente eleito. Então, a administração de Joe Biden não parou por aí. A CIA, que é precursora da derrubada de um governo, disse pessoalmente ao governo Bolsonaro para não questionar as urnas eletrônicas que o governo americano havia ajudado a instalar no país. E eu fico imaginando o quanto é difícil ser brasileiro e ver um país estrangeiro instalando componentes de urnas eletrônicas potencialmente fraudulentas. E o chefe da CIA, que sabe-se que atuou para derrubar dezenas de governos, né? E essa pessoa dizendo, então, não questione as urnas eletrônicas que nós acabamos de instalar no seu país. Ou seja, não questione as urnas eletrônicas que nós acabamos de colocar no seu país. Esse é o recado que o Deep State americano fez. E é bom deixar claro, Lacombe e Max, que nós temos um cidadão americano que trabalhou no governo americano e que está denunciando para nós não o que os Estados Unidos estavam fazendo, mas o que um grupo que sequestrou a máquina burocrática americana para atuar contra o território nacional brasileiro. E esse grupo é um grupo esquerdista. Você em casa já deve ter ouvido várias vezes a grande mídia falando que nos Estados Unidos não tem esquerda como no Brasil. É porque você, infelizmente, não sabe qual é a atividade do Bernie Sanders, você não sabe que aqui tem uma esquerda extremamente radical, tal qual no Brasil, só que atua de modo estratégico para se manter assim. Ou seja, que o Obama é de esquerda, que o Biden é de esquerda, que a Kamala Harris é de esquerda. Inclusive, eu não sei se recentemente a gente já falou disso aqui na timeline, mas no Terça Livre nós falávamos muito, é um documento, Lacombe, do Partido Comunista dos Estados Unidos da América, que é o PCUSA, que é o cronograma de trabalhos do Partido Comunista dos Estados Unidos da América de 2015, onde ele traça, inclusive, estratégias para o Brasil. O Partido Comunista dos Estados Unidos. Sim, existe o Partido Comunista aqui nos Estados Unidos. E se você for ler todo o cronograma de trabalhos do Partido Comunista dos Estados Unidos, o texto chama-se Road to Socialism, a estrada para o socialismo. E é um programa, né, de trabalho do Partido Comunista. Se você ler todo esse documento, não há nenhuma distinção entre esse documento e o Partido Democrata. E por que o Partido Democrata, então, atua sem a foice e o martelo? Bem, pelo simples motivo que Lula, só agora, está falando abertamente, quanto mais socialismo, melhor. Quantas vezes o Lula usou gravata verde e amarela? Quantas vezes o Lula ficou com a roupa da Petrobras, sujando a mão de petróleo, falando o Brasil é nosso? Nosso o quê? Nosso de quem? Nosso do Partido Comunista, né? Porque teve a atuação dos comunistas e socialistas dos Estados Unidos, teve a participação dos comunistas e socialistas da China para poder raptar o Brasil. Eu fiz questão, Lacombe, se a produção puder dar um pulinho lá no meu perfil, lá no X, eu fiz questão de relembrar algumas coisas que eu disse em 2020 sobre isso. São 5 anos só denunciando esse mesmo assunto, esse mesmo tema. Então, se a produção puder dar um pulinho lá, vai dar para ver. Isso aí é zoeira minha que eu coloquei. Ela, olha eu. Chama você? Não, Joaquim Teixeira colocou. Olha lá o Alan de Barba. Sabe, Joaquim Teixeira, gravíssimo. Jornalista Alan dos Santos provoca o ministro Alexandre de Moraes nas ruas de Orlando, cabeça de ovo. Eu dei um RT lá, porque eu achei engraçado. Mas vai descendo aí. Depois eu quero falar desse negócio de São Paulo aí. Vai descendo, ali estamos ao vivo. Aí, olha isso aqui. 26 de maio de 2020. Depois que noticiei as conversas entre Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, tudo se cumpriu. Querem derrubar a chapa Bolsonaro
e censurar a internet. Nenhum deles me processou ou me desmentiu. Eu nunca fui processado por isso. Eu fiz denúncia falando que o Barroso e o Alexandre de Moraes estavam trabalhando em 2020 para poder derrubar a chapa Bolsonaro e Mourão, e ninguém nunca me processou. Curiosamente, se você pegar a data disso aí, é 28 de maio de 2020. E o que acontece em novembro de 2020? A fraude eleitoral americana que está sendo investigada pelo FBI aqui nos Estados Unidos, onde o Donald Trump não perdeu as eleições, ele foi fraudado. Tá? E a gente não se podia falar nisso. Agora, se pode falar disso. E eu avisei. Vai na próxima, por favor, produção. Logo abaixo. Essa é de maio, tá? Lacombe. Aí, em junho, 4 de junho, depois que invadiram a minha casa 2 vezes, eu fui... na verdade, isso daí é depois da primeira busca e apreensão. Depois dessa, ainda teve a segunda busca e apreensão. Eu fui o primeiro a denunciar esse golpe. Barroso se encontrou com Maia Alcolumbre na casa do Miguel Migalhas, que é o editor-chefe do site Migalhas e da editora Migalhas, que é a editora que publica os livros do Barroso. E coloquei ali, né? Na casa do Migalhas, a pedido do Alexandre de Moraes. E ainda mandaram a PF colocar uma arma apontada na cabeça de minha esposa grávida por isso. Meu filho estava para nascer. E eu sou obrigado a ouvir algumas pessoas dizendo assim, falar aí dos Estados Unidos é fácil. Isso aí foi 4 de junho de 2020. A data tá com o mês e o dia, tá, pessoal? Porque é americano. Então é mês 6, dia 4 do ano de 2020. E aí, vai mais uma para baixo, por favor, produção. Não, depois a gente mostra ali, eu vou encontrar aqui, que é a denúncia das maletas de escutas telefônicas em rede nacional. Ou seja, nós denunciamos que eles sabiam, a mídia inteira zombou de mim. Foi só a Record que não, levou a sério. Porque você tinha o documento, né? A Jovem Pan, eu tinha o documento. Só a Record e a Jovem Pan. O resto, todos ficaram zombando. Até gente de direita teve meme, Alan Maleta. Sim, sim. Olha isso, gente. Ela já vinha denunciando isso em 2020. Riram dele, mas ele fala sempre com respaldo e certeza, com informações privilegiadas. Ele sempre traz informações importantíssimas para nós. Mas fala a verdade, essa não foi a pior até agora. Com certeza deve ter muito peixe grande desesperado. Principalmente porque envolve as eleições de 2022. Mas e vocês, gente? Vocês já sabiam disso? O que vocês acham que isso vai dar? Com certeza deve ter muito caroço por debaixo desse angu e vai dar muito pano para manga. E agora, olhem essa notícia. Barroso diz que vai para Paris, né? Já tem até um papo aí que ele vai ser embaixador. Só que, segundo informações, se depender de Eduardo Bolsonaro, olhem isso. Mas antes, olhem mais uma maldade de Moraes. STF condena homem com lepra, auxiliar de pedreiro e outros réus do 8/1. O tribunal definiu o destino de mais manifestantes que rejeitaram o acordo de não persecução penal oferecido pela PGR. Se eles não deveram, eles não têm que aceitar mesmo assinar falando que eles deveram, né? Que eles cometeram o crime. Esse é o acordo de persecução penal. No julgamento que acabou ontem no plenário virtual do STF, o STF condenou mais 21 réus do 8 de janeiro. Apenas o ministro André Mendonça e Nunes Marques votaram para absolver os manifestantes. A corte julgou pessoas que rejeitaram o acordo de não persecução penal da Procuradoria-Geral da República, PGR. Entre outros pontos, a NPP da PGR prevê a confissão de crimes, pagamento de multa que chega até 5 mil, realização de serviços comunitários e comparecimento a um curso de democracia. Vocês já imaginaram o curso de democracia, né? Davi Torres, de 29 anos, é um dos que foi condenado. Morador da capital federal, o homem compareceu ao acampamento montado nas cercanias do quartel-general do QG do Exército de Brasília em 2023 para se manifestar pacificamente contra o governo Lula. Pai de 4 filhos, Torres sobrevive graças a um valor que recebe de aposentadoria devido à invalidez por ter hanseníase. A enfermidade grave, contudo, não impediu de passar 2 meses na Papuda.
com outros 13 presos em uma cela pequena, depois de a polícia desmobilizar as barracas em frente ao QG no dia seguinte, o quebra-quebra na Praça dos Três Poderes. Solto com tornozeleira eletrônica e medidas restritivas, tentou restabelecer a vida em razão de tratar de lepra em uma cidade satélite do Distrito Federal. Volta e meia acabava violando a tornozeleira. Recentemente, em 16 de julho, retornou à cadeia, por ordem de Moraes, apesar dos advogados justificarem as quebras de cautelares. Aspas. O requerente é portador de lepra e ficou com sequelas graves, pois teve membros das 2 mãos amputadas, dedos, e os demais dedos não dobram, por causa das lesões que o afetaram os nervos, informou a defesa de Torres. Por ser relativamente pobre, não tem condições financeiras de custear o tratamento médico nas redes privadas e, sempre que precisava, buscava unidades de saúde pública no Distrito Federal. O advogado disse ainda que inúmeras vezes solicitou Moraes a remoção da tornozeleira, pois ela acaba inchando a perna de Torres. Quanta maldade, né, gente, de Alexandre de Moraes. Mas como vocês viram, né, ainda vem mais coisa por aí. E agora, se eles acham que vão para Paris, vejam essa denúncia de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro articula sanções contra Moraes na Europa após ofensiva nos Estados Unidos. Deputado e Paulo Figueiredo planejam viagem por países europeus para pressionar parlamentares e ampliar punições a ministro do STF. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro seguem apostando em uma estratégia internacional para desgastar o ministro Alexandre de Moraes do STF, após articularem sanções nos Estados Unidos. O deputado Eduardo Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueiredo agora planejam uma ofensiva na Europa, com visitas a parlamentares conservadores e pedidos de punições contra o magistrado. A informação é da Folha de São Paulo. Gente, nem Paris, né? Bom, gente, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E vamos entender o que está acontecendo no nosso Brasil. João 8,32 nunca foi tão válido no Brasil como está sendo hoje. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu vou continuar batendo sempre nessa tecla. O momento é de oração, é de joelho no chão. Vamos continuar em oração, clamando a Deus pelo nosso amado presidente Bolsonaro, pelo nosso Brasil, pelos senadores, pelos deputados, para que Deus ilumine a cabeça deles e aqueles que ainda não votaram, que venham a votar no impeachment e também na anistia para esses presos do 8 de janeiro. Vocês viram quanta maldade? Então, gente, eu quero pedir a cada um de vocês, com a sua crença, com a sua religião, vamos pedir a Deus com toda a nossa força, clamar ao único que pode mudar a história desse Brasil, que pode trazer de novo o nosso amado presidente Bolsonaro para a cadeira de presidente e que pode sim conceder o desejo do seu coração e dar para ele metade da Câmara e metade do Senado, que aí sim ele muda esse Brasil. Com Deus acima de tudo, ele vai conseguir. Então, gente, vamos continuar orando, pedindo, clamando para Deus ajudar o nosso amado presidente, o nosso Brasil, porque o que está em jogo, gente, é o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, dessa geração que vem a seguir. Eles precisam sim respirar em um país livre, onde a liberdade de expressão deles não precisam ser cerceada dia após dia, em canetadas de ministro, na voz de ministros que não foram nem eleitos por nós, o povo brasileiro. Parlamentares, sim, esses estão nos representando, algum deles, né, porque tem muito lobo aí em pele de cordeiro. Por isso que é momento de oração, para que Deus venha iluminar a cabeça desses que não assinaram e venha assinar para que aconteça a anistia, aconteça também o pedido de impeachment de ministro, pelo menos seja pautado, para que de repente, quem sabe, eles entendam que todo o poder emana do povo, porque infelizmente não é isso que está acontecendo. Mas sabemos que com a nossa força não conseguimos nada, mas com Deus tudo podemos. E se você, assim como eu, tem fé em Deus e acredita nisso, deixe aqui a sua ajuda ao nosso capitão. Somos todos Bolsonaro, Deus acima de tudo. Reaja, Brasil. Eu vou ficando por aqui, desejando um dia muito mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Também deixe aqui qual o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, que Deus possa abençoar a vida de vocês 1000 vezes mais. Uma quarta-feira repleta do amor de Deus. Até nosso próximo encontro.